Hoje a gente vai estar falando sobre o texto que está lá já no Moodle disponibilizado, tá? E depois, na hora que eu for levar, porque eu pego essas gravações, eu levo para um editor de vídeo e sempre tem alguma coisa assim que eu mexo. Às vezes eu corto o finalzinho da reunião quando a gente tá, eu tô dando os recados ou conversando. E aí, aqui no nosso caso, como a gente vai trabalhar o texto, a gente não tem um slide hoje, mas depois eu vou usar essa gravação e posso colocar os principais pontos, né? Porque na verdade é um texto pequeno, bastante resumido, que ele vai falar sobre os 10 princípios de Drucker para desenvolver uma estratégia de negócios, né? E aí depois na hora do editor de vídeo eu posso colocar lá os slides com os principais pontos. Mas o que tem de importante nisso? Então, olha só, ontem a gente acabou vendo é, as questões gerais sobre o planejamento estratégico. As questões gerais o quê? O que é o planejamento, certo? Do que ele trata, como que ele ocorre, né? Inclusive, eu acho que eu vou até disponibilizar aqui. Eu vou disponibilizar aqui, cadê? Planejamento estratégico. Vou pôr os slides de ontem, que é bom que a gente faz uma revisão aqui. Deixa eu ver se ele foi. Foi. Então, olha só. Ok. Aqui foi o que a gente viu ontem, né? Então é importante ter aqui para a gente recordar. A gente começa falando do planejamento, né, estratégico, como eu coloquei assim. Não, ele é um tema que não é muito básico para administração. Ele é mais específico e ele é muito importante. Por exemplo, a gente tem um curso técnico aqui no nosso IF de São João da Boa Vista. E no curso técnico a gente não tem a disciplina de planejamento estratégico. E a gente tem um curso tecnólogo, que é em processos gerenciais, e aí a gente tem a disciplina de planejamento estratégico, ou seja, uma disciplina mais específica um pouco, mas ela é muito importante. Não quer dizer que a gente não fale sobre ela no técnico, a gente fala também. O planejamento, só recordando aqui, né, ele começa, ó, todas as organizações, elas estão sempre competindo por recursos, por clientes, né, por profissionais qualificados, e elas estão dentro de um ambiente dinâmico, né, cheio de incertezas. É dinâmico porque todos os dias acontecem coisas, está sempre tomando decisões, leis novas que surgem, algumas leis são extintas, acontecimentos, mudanças econômicas, alta de juros, diminuição da inflação, crescimento econômico, questões políticas, às vezes tem alguma guerra, alguma mudança na composição do parlamento, que vai afetar as legislações, mudanças e questões culturais são importantes, questões relacionadas à tributação também, questões de comportamento social. Então são tantas coisas que envolvem, né, o nosso ambiente externo e ele é sempre muito dinâmico, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo e está sempre ocorrendo mudanças, né? As mudanças, em geral, elas tendem a ser mudanças que busquem melhorar, né? Mas nem sempre isso é uma regra, né? Então, às vezes, tem leis que acabam que prejudicam em vez de melhorar, porque ela não foi bem planejada e tudo mais. E nesse ambiente dinâmico e incerto, quando a gente fala incerto, é porque é um ambiente de riscos. Então, toda organização, ela corre riscos. Por maior que ela seja, por mais dinheiro que ela tenha, ela pode se deparar diante de uma situação que ela não estava prevendo e de repente isso coloque em risco, né, toda todo o crescimento da empresa ou até a sua sobrevivência. Então, de repente você está indo bem, de repente surge uma pandemia. Bom, surgiu uma pandemia, isso modificou o cenário econômico, né, comportamento. Então, como que isso afeta a nossa organização? Então, as mudanças sempre ocorrem, né? E também uma mudança importante é a mudança tecnológica. Então, a tecnologia ela causa impactos muito importantes também nesse cenário que a gente está falando de incertezas e riscos, né? E a ideia do planejamento é você se antecipar
a possíveis acontecimentos, diminuir os riscos da sua organização, né, na qual você trabalha, né, e também diminuindo as incertezas. Então é sempre no sentido de você estar sempre mudando, se preparando, né, para essa mudança de ambiente. Ou seja, se o ambiente está sempre mudando, a nossa organização precisa acompanhar essas mudanças. E como eu falei bastante ontem, eu deixei isso bastante claro, não é só uma questão de organização. A gente pode pensar o planejamento também como algo pessoal, né? Ou seja, para minha vida pessoal. Então, eu vou planejar o meu curso, a minha carreira, o meu currículo, né? Eu vou ver qual área que eu quero tentar me ingressar profissionalmente. Para isso, eu preciso fazer algum estágio, preciso procurar algum emprego nessa área. Com experiência e cursos nessa área, eu consigo, com o tempo, melhorando, me aprofundando mais nessa área profissional. Então, assim, a nossa vida exige planejamento, né? Então, é uma questão que vai muito além das organizações. E é importante esse planejamento para que você possa responder melhor o ambiente externo. Ou seja, acontecem coisas, né, que não estão sob o nosso controle, e aí a gente se adapta melhor a essas mudanças, porque nós estamos preparados até algum certo ponto, né, a nos adaptar às mudanças. Então é muito importante essa questão do planejamento, né? E aí a gente viu depois, no próximo slide, falando que existem várias hipóteses existentes, da qual a gente pode escolher aquela que a gente acha que será a melhor opção. Então, em se falando de uma organização, a gente vai fazer uma análise no ambiente externo e a gente vai escolher o melhor caminho para a organização, com base em todas as informações internas da organização e externas à organização. Por isso que você tem que ser uma pessoa bem informada, você tem que ter alguns meios de coletar informação, né? E é importante que você tenha diferentes meios de coletar informação. Então, por exemplo, eu vou dar aula de economia, então eu preciso estar atento. Eu conheço as teorias econômicas, eu conheço os princípios, as principais questões relacionadas à economia, como PIB, juros, inflação, elasticidade da demanda, desemprego. Então conheço essas questões, mas é importante para você auxiliar no entendimento do aluno que ele tem exemplos para trabalhar com isso. Então, e o professor também, ele tem que procurar se atualizar para saber o que está acontecendo. Bom, estou falando de teorias, questões relacionadas aos princípios, teorias econômicas, conceitos econômicos, tá. Mas o que aconteceu essa semana? Ah, saiu o resultado do crescimento do PIB. Ah, saiu o resultado da inflação e do índice de desemprego. Ok. Teve algum acordo importante que foi firmado? Teve alguma legislação importante? O que mudou? Então, é importante que cada profissional procure estar atualizado a respeito das suas respectivas áreas. Alguns conhecimentos, eles são bem-vindos para diferentes áreas. Por exemplo, quando a gente está falando de economia, por exemplo, é um conhecimento importante, independente se você é farmacêutico, se você é fisioterapeuta, se você é taxista. Por quê? Porque é importante você conhecer algumas coisas sobre economia, né, para você tomar decisões melhores na sua vida. Eu vou guardar quanto do meu salário? Eu vou investir? Eu vou comprar criptomoeda? Eu vou investir em ações? Eu vou colocar na poupança? Eu vou comprar um terreno esperando uma valorização imobiliária para me vender futuramente? Então, a gente precisa sempre, como profissionais que pretendem ser profissionais competentes, qualificados, né? Então, preciso ter informações. Então, as organizações elas vão tomar essas decisões com base nas suas características internas e
nos acontecimentos externos também. E colocando do lado pessoal, como eu coloquei ontem, né, que foi interessante, como que você toma as decisões de planejamento a respeito da sua vida? Isso, para isso você tem que se conhecer, né? Então, assim, quais são os meus recursos, onde eu estou nesse momento, quais são as minhas possibilidades e qual é a minha personalidade, porque isso é importante. Será que eu tenho uma personalidade que acaba auxiliando nesse trabalho ou isso não é para mim? Porque a gente tem que saber o que é e o que não é pra gente. Então, por exemplo, nossa, tem uma coordenação de curso, é um trabalho que você precisa coordenar os professores, organizar os conteúdos, orientar eles, resolver alguma questão que precisa ser resolvida. Então você tem que lidar com pessoas, você tem que ter alguns aspectos relacionados à própria liderança, uma boa comunicação, tem que ter uma boa organização. Será que eu tenho perfil para isso? Porque, por exemplo, dentro da área de administração, a gente tem diferentes áreas de atuação que são bem interessantes e bastante distintas. Por exemplo, eu formei em administração, mas eu sou mais concentrado, gosto de ficar trabalhando com números, fica na minha mesa no computador. Olha, então você pode focar na área de finanças, ou talvez numa área contábil, ou você mexer com patrimônio dentro da organização. Então, você trabalhar com finanças é interessante, porque você vai ter pouco contato com as pessoas, vai ter menos, na verdade, né? E você vai ficar mais concentrado, vai analisar números, você vai fazer contas. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto. Então você procura, tem algumas áreas interessantes. O marketing é uma área assim que tem contato com os clientes, que ele é bastante dinâmico, que ele está sempre procurando inovar e conhecer o seu público e também fazer campanhas publicitárias. É uma área que pode ser mais do seu perfil. A área de recursos humanos também pode ser interessante. Por quê? Porque é uma área em que você vai procurar organizar, né, o seu capital humano, ou seja, você vai manter organizado não só as questões relacionadas à burocracia das pessoas, ou seja, documentos pessoais, férias, 13º, pagamentos. Você pode estar lidando com essa área, mas também você pode estar lidando com a área de treinamento de pessoas, lidando com aspectos de liderança, lidando com aspectos motivacionais, promovendo interação dentro da empresa. Então, é importante a gente conhecer a organização, mas é também importante você se conhecer, porque aí você consegue direcionar melhor o seu trabalho, né? Por isso que essa ideia de planejamento, ela é muito ampla e ela vai muito além das organizações, né? Como professor, né? O que eu posso estar fazendo? Então, o professor ele tem algumas etapas de planejamento de conteúdo, planejamento a gente chama de plano de aula, plano de ensino, né? Como que eu vou passar esse conteúdo? Qual vai ser a sequência de conhecimento? Quais conteúdos eu vou oferecer? Que tipo de atividade? Então, é interessante a gente aprofundar e adentrar mais essa área, porque é uma área que vai muito além, né, da administração. Então, para quem está chegando aí, eu estou fazendo um rápido resumo aí e revisão da aula de ontem. Não existe uma fórmula para criar uma organização bem-sucedida, tá? Então, assim, o planejamento ele vai de acordo com as situações atuais. Isso depende de organização para organização, de colaboradores para colaboradores, de mercado para mercado, de país para país, cidade para cidade, ou seja, cada organização ela tem a sua característica única e própria, que é aquele conjunto de pessoas naquele local, né, que está na busca dos seus objetivos em comum. Então, não existe uma fórmula de sucesso, mas existem dicas e conhecimento que auxiliam você a ter melhores resultados. Isso sem dúvida, né?
Então, quando ele fala que não existe uma fórmula, ele quer dizer o seguinte: não é certeza que o sucesso vem para nenhuma organização, para nenhum tipo de trabalho. Nós não podemos garantir, mas com certeza existe conhecimento que ajuda você a aumentar as chances de sucesso. Então, quando você está fazendo um curso, por exemplo, estou fazendo um curso no Instituto Federal, um curso de ensino à distância. O que você está procurando? Você está procurando adquirir conhecimentos novos e você está procurando conhecimentos técnicos, né, mais específicos, que vão te ajudar, que vai te ensinar a mexer com tecnologia também. E você está promovendo o seu currículo, você está se tornando um profissional que tem um conhecimento a mais. E isso faz a diferença. Você está se melhorando profissionalmente. Então você poderia estar parado, você poderia estar, vamos dizer assim, perdendo o seu tempo fazendo outras coisas. Não, eu estou dedicando o meu tempo aqui para adquirir novos conhecimentos, que isso é importante para mim. E não estou falando de ter diploma, eu estou falando de conhecimento. Porque o diploma ele tem diferentes pesos, entendeu? Então, só uma observação interessante aqui sobre isso. Nós temos uma turma que formou 20 alunos. Os 20 alunos foram formados. Você acha que os 20 alunos têm o mesmo desempenho? Claro que não. Não só o professor sabe disso, como os próprios colegas. Então, embora o certificado seja o mesmo, você sabe que tem um que aproveitou mais, que prestou mais atenção, que levou um pouquinho mais a sério, que fez o trabalho com mais dedicação, né? Então isso é importante. Então quando você está fazendo um curso, você está procurando conhecimento e diferença, né? Vai melhorar, ele não vai ser uma garantia de emprego. Ah, agora eu me formei e vou ter emprego, né? Você não tem a garantia, mas você aumentou suas chances, não tenha dúvida. Por isso que a vida de estudante, na verdade, e isso eu deixo até como uma dica para vocês, é um estudo contínuo. Me formei agora? Tudo bem. Qual vai ser seu próximo passo? Você já tem que ter algumas ideias em mente. Me formei no técnico em administração, depois eu vou fazer um curso superior em administração e depois eu quero fazer uma pós em economia ou em recursos humanos. E daqui muitos anos com experiência eu quero ter uma experiência de fazer um curso, né, à distância, mas para isso um curso que é fora do Brasil. Ah, então eu vou me planejar que daqui 8 anos eu preciso ter um conhecimento razoável de inglês, porque vai ser um curso que eu posso fazer à distância também, mas que vai exigir mais de mim. Então, a nossa vida é uma vida de contínuo crescimento e progresso. Então, a gente está sempre fazendo cursos, se atualizando, né, buscando novos conhecimentos. E o processo de planejamento estratégico, ele ajuda você a justamente determinar seus objetivos de acordo com o cenário interno e externo, para que você no futuro esteja melhor do que você no presente, tá bom? Então ele vai conduzir lá a formulação de objetivos e estratégias que assegure a sua evolução continuada. Aí a gente falou que você vai determinar um curso, né? Justamente disso que eu acabei de falar, para que no futuro você esteja numa situação melhor do que você está agora, ok? E também, aí a gente fala depois, dando sequência, a gente falou um pouquinho sobre essa relação, né, da estratégia, porque estratégia é um conhecimento que ele vem da área militar e que com o tempo ele foi a área de administração, a área de gestão, né? Ela foi aprendendo muito, a área de logística, a área de produção. Então, assim, a área de planejamento. Então, toda essa área militar ela trouxe muitas contribuições, em especial no planejamento estratégico, né? Por aquilo que a gente falou ontem, né? É muito difícil você coordenar uma ação tão importante. Você está lidando com centenas, milhares de pessoas.
e precisa alimentar, e precisa ter recurso, e precisa levar pessoas para lá, trazer pessoas para cá. Então, assim, quando você pensa a estratégia no âmbito, né, no plano militar, ele é bastante interessante, tá? Eu gosto bastante, particularmente, porque você tem que ter uma visão geral e começar a traçar suas estratégias para que você possa obter os resultados almejados, tá? E por último, rapidamente, a gente teve aquela questão da organização, circunstância e disposição, tá? Tudo isso é importante para nós podermos nos tornarmos aí bons planejadores. Agora, voltando aqui para o primeiro slide, deixar aqui, o planejamento estratégico que a gente está vendo hoje é o planejamento do texto que eu disponibilizei lá para vocês, não como texto complementar, mas como texto obrigatório, né? Texto de aula. Então, na hora que eu for colocar a edição do texto, como eu expliquei no começo da aula, eu vou colocar alguns pontos importantes aqui, né? Do texto. Então, na hora que você for assistir no YouTube, nesse momento já vai estar aparecendo para você aqui alguns slides com os principais pontos do texto. Não todos, porque o texto já é pequeno, já é resumido, mas vamos analisar ele aqui. Primeiro, esse Drucker, conhecido como Peter Drucker é o nome dele, ele foi o mais importante teórico da administração recentemente. Se você dar uma pesquisada rápida na internet, Peter Drucker, você vai ver que ele, o guru da administração, um importante teórico da administração, e de fato ele era. Ele publicou inúmeros livros, ele viveu muitos anos, né? E ele morreu alguns anos atrás, já tem um tempinho considerável. E de fato ele era uma mente bastante avançada, é aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, olha, ele estava à frente do seu tempo, ou seja, é uma pessoa que tinha uma visão bastante clara das coisas e conseguia, ele ensinava estratégia para os principais executivos do mundo, né? Palestras, conferências, era uma pessoa muito badalada. Porque de fato ele era um ótimo conhecedor da área. E ele também inovava, ele trazia conhecimentos novos para dentro da área da administração. Então, ele fez aqui um texto com 10 princípios aqui dele que estão relacionados ao desenvolvimento de estratégia de negócios. Então, ele fala assim, Drucker acreditava que o objetivo da estratégia era permitir que uma organização alcançasse os resultados desejados em um ambiente imprevisível. Ponto. Nesse começo do texto, pessoal, nessa pequena frase, ele já fala muita coisa, né? Então, olha só. Qual que é o objetivo da estratégia? A gente alcançar os resultados que a gente se propôs. Ou seja, fizemos a análise do ambiente, determinamos os objetivos e precisamos alcançar esses resultados dentro de um ambiente imprevisível. É claro que o ambiente não é previsível no sentido assim, eu estou prevendo o futuro. Mas, como eu já ressaltei e volto a deixar claro, porque isso é importante, o ambiente ele é dinâmico, ele muda, ele é imprevisível, mas o planejamento ajuda você a diminuir as dúvidas. Você começa a enxergar melhor essas incertezas. Então, se antes você tinha 30 incertezas, agora você tem 12, ou você tem 8. Então, essa é a importância do planejamento. É você analisar o ambiente para que você comece a acertar mais as suas decisões, né, em relação ao futuro. Bom, por exemplo, a gente fala que nunca é bom deixar todos os ovos numa única cesta. É um ditado popular, mas você quer ver como ele tem um sentido estratégico interessante? Significa o seguinte, é muito arriscado para uma organização ter todos os investimentos concentrados em uma única área. O que isso significa? Eu preciso diversificar meus investimentos, né? Os recursos dentro da organização. Por quê? Porque se acontecer uma crise naquela área, eu perco tudo. Eu quebro. Então,
Vamos ver aqui uma empresa. A empresa do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele tem algumas empresas, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo aí. Então ele tem o antigo Twitter, que ele comprou, que agora é o X, né? Alguma coisa assim. Ele é dono da Tesla, que é uma fábrica de carros, né? Elétricos e desenvolvedora de tecnologia. Ele tem uma empresa que mexe com foguetes, lá, SpaceX, alguma coisa assim também. Então, assim, e além dele, deve ter mais um monte de coisa, né? São grandes e bilionárias empresas, né? Famosas, conhecidas. Ele tem o seu portfólio, vamos dizer assim, de investimentos diversificado. Então, se alguma coisa der muito ruim na indústria de automobilística, ele aguenta o tranco, porque ele tem outras fontes de renda para cobrir aquele prejuízo. Então, de modo geral, as grandes empresas, né, até as médias empresas e algumas pessoas também, é importante ter essa noção de diversificação, né? Então, quando você vê uma pessoa que ela tem mais dinheiro, ela também costuma diversificar. Ela pega uma parte do salário dela, ela compra algumas ações. Ela pega outra parte e uma parte pequena que ela vai investir em criptomoeda. Outra parte, ela reserva e ela resolve comprar, vou comprar um pouco de títulos públicos do governo para me receber já com o lucro determinado. Então eu comprei R$ 1.000 do governo, daqui a um ano eu recebo 1.130. Então eu vou ganhar 130 para cada título que eu comprar. As ações já variam. Eu vou pôr um pouco aqui, vou fazer uma reserva, uma espécie de poupança, e eu vou comprar um terreno e vou, porque eu espero uma valorização imobiliária. Então, os imóveis têm valorizações variáveis, né? Então, eles valorizam às vezes 8, 10% ao ano. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, isso é bastante variável. Então, a pessoa começa a diversificar. Por quê? Porque ela vai criando segurança para ela, né? Ela vai criando segurança. Mas para isso, eu estou dando um exemplo, você tem que ter um pouco de sobra, né? Se a gente não tiver muita sobra, infelizmente a gente fica sempre apagando o fogo ali. Então, assim, recebi, é o aluguel, é o mercado, e eu preciso comprar um tênis novo, mas não está sobrando, né? Então a gente vai trabalhando, buscando empregos melhores, ganhando mais, se qualificando, porque a gente precisa, com o tempo, fazer esse colchão, né? Essa segurança para que haja um pouquinho de sol. Então, no caso, a gente faz esses planejamentos dessa seguinte questão, né? Você vai adotando é, decisões pensando num futuro, né? Então, quais são os meus objetivos e meus resultados? As empresas fazem isso, as montadoras de automóveis, empresas petrolíferas, toda grande empresa tem muitos investimentos diversificados, bancos, tá? Por quê? Porque é arriscado você concentrar o seu capital em um único tipo de negócio, né? E aí, continuando o texto, o teórico da administração Peter Drucker sabia que o risco não poderia ser evitado. É claro, a gente não tem como prever tudo e sempre tem um pequeno risco, tá? É inevitável. Não tem como você tomar qualquer decisão falando assim, essa decisão ela é praticamente sem risco. Olha, por menor que seja o risco, ainda é possível que ele exista, tá bom? Na verdade, ele acreditava que algum risco era um requisito para o sucesso. Pouco ou nenhum risco significava que a corporação não estava com um objetivo autossuficiente. O futuro sempre foi desconhecido e desconhecimento significa risco. Bom, se você está muito acomodado, muito seguro e não está arriscando nem um pouquinho, então você não vai conseguir almejar muitas coisas, né? Tanto em termos financeiros quanto pessoais.
Se você é uma pessoa muito acomodada, isso serve para uma autorreflexão. Se você é uma pessoa muito acomodada, para você tá bom. Não, a gente até um aspecto, embora o curso de vocês não seja um curso de administração, mas aqui ficam umas dicas legais. O perfil do administrador, da área de pessoas que mexem com negócios, finanças, marketing, procura ter um perfil mais dinâmico. Você está numa situação, mas você quer melhorar. Você quer melhorar, entendeu? Você quer melhorar suas aulas, então você vai estudar mais. Demora um tempo, porque vamos supor, eu dou aula de determinado assunto. Eu dou aula de, vamos ver um exemplo aqui, economia mesmo. Ora, eu já estudei, já sei, já tenho minhas aulas preparadas. O ano que vem eu só vou repetir. Não, não. Esse semestre, infelizmente, eu não consegui ler um livro de economia que eu queria, mas vai ficar para a próxima turma que vai ter um pouquinho mais de sorte, porque para o próximo ano eu vou conseguir ler esse livro. Por enquanto não deu tempo. Então, eu vou precisar terminar o livro. O que isso significa? Busca de resultados melhores, né? Então, você sempre tem que almejar alguma coisa a mais. E esse almejar envolve riscos, né? Envolve decisões. Então, assim, eu tô numa cidade aqui, né? Será que eu tenho espaço para crescimento profissional como eu gostaria na minha cidade? Entendeu? Eu vou até fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat, tá? Eu só estou gravando a tela, não está gravando o chat. De que lugares do Brasil vocês são? Coloca aí para mim. A cidade onde vocês moram. É porque curso à distância pode ter gente de todo lugar. O pessoal está participando. Vai escrevendo aí. O município e o estado. Piracicaba, São Paulo. Catalão, Goiás. Maracanaú, Ceará. Rapaz, tem gente de todo lado. Belo Horizonte, legal, Mônica. Continuando o texto. O Peter Drucker, né, ele achava que os riscos poderiam ser melhor resolvidos tomando a iniciativa de criar o próprio futuro. Portanto, na estratégia de desenvolvimento, um líder tem que tomar as ações para alcançar as metas estabelecidas. É claro que grandes ameaças tiveram que ser identificadas juntamente com a alternativa de ação, caso essas ameaças se tornassem realidades. Mas para assumir qualquer risco é necessário estratégia. Os pontos de vista de Drucker sobre o desenvolvimento de estratégias estavam em uma classe própria. Tá, deixa eu só pausar um pouquinho por causa do barulho, um minutinho. Ok, necessária estratégia. Os pontos de vista de Drucker sobre o desenvolvimento de estratégias estavam em uma classe própria, né? Ele não acreditava em gerenciamento de portfólio ou métodos quantitativos. Drucker achava que cada situação deveria ser abordada individualmente e com bom senso baseado na história. Ele falava o seguinte, olha, se você for querer ficar colocando matemática e fazendo muitas contas, as coisas não funcionam tão bem só dessa forma, né? Então, assim, um pouco de conhecimento, um pouco de domínio cultural e histórico é importante, porque quando você tem um pouco de cultura e conhecimento histórico, você tem um pouco de sabedoria que pode te guiar a tomar decisões, né? Ele deixa isso claro. Depois ele fala um pouco aqui, eu vou pular esse parágrafo aqui, que ele vai falando a respeito desse aspecto histórico, e ele coloca alguns pontos aqui que ele, quer ver, ó, certezas tinham se enfrentadas diretamente. Que oportunidade a empresa deseja buscar? Que risco está dispostos a correr? Né? Ele coloca 4 perguntas. Qual é o escopo atual e a estrutura da organização? Existem compensações aceitáveis, né? Ele vai analisar a situação interna para ver qual a melhor saída, né? Qual a estrutura organizacional melhor atenderá à realidade econômica da empresa. Ele deixa algumas perguntas. E aí ele acaba chegando no ponto aqui que eu gostaria agora, que ele adotou uma metodologia baseada nessas 4 questões, então ele criou lá 10 pontos, né?
Drucker integrou metas e objetivos, o que o negócio deveria ser, com as variáveis da situação e os recursos necessários com base em suas próprias observações. Esse último foi o mais fácil. Seu julgamento envolvia certos princípios. Eles incluíam os seguintes ao desenvolver a estratégia. Então, eu vou passar por esses pontos. Alguns eu vou falar um pouquinho mais, outros vai ser mais rápido, tá bom? Primeiro, comprometer-se completamente com o objetivo definido. Ele deixou claro que o objetivo definido era o que o negócio deveria ser. É por isso que ele se dedicou muito a definir essa questão. O objetivo deve ser definido com precisão e depois você deve se comprometer a ele. É interessante isso aqui. Por quê? Porque você tem que pensar bem para determinar seus objetivos com cuidado, tá? Não tenha pressa. Quando você é professor e você tem trabalhos de TCC para orientar, então você tem 4 meses para desenvolver um pré-projeto, porque o semestre que vem continua, então você precisa desenvolver um pré-projeto. E como que isso funciona? A gente faz da seguinte forma: olha, aluno, pense 1 mês. Não tenha pressa. Por quê? Porque a decisão do tema da sua pesquisa, ela é importante. É melhor demorar no começo do que demorar no final. Então, você pensa com cuidado quais temas você gosta, o que você tem interesse em estudar, qual áreas você gosta, sobre o que você gostaria de pesquisar, porque um TCC é um trabalho cansativo. E aí, se você não gostar muito do que você está fazendo, pode ser que você acabe cansando. E aí, é claro que você vai ficar cansado, mas quando você está pesquisando algum tema que você gosta, isso fica mais fácil, entendeu? Então, a gente faz isso, olha, e é a mesma coisa que o Drucker falou assim, olha, determina um objetivo, mas não precisa ter pressa. Pensa com cuidado, tome boas decisões. Então, a gente como professor tem essa dica para dar para os alunos, né? Vai fazer um trabalho? Vê um tema que te interessa, que você vai querer pesquisar, que eu possa te ajudar, né? Por quê? Porque isso aí, geralmente, pessoal, os TCCs viram dramas para os alunos e para os professores. Vocês, talvez que estejam aqui, tenham essa experiência. Às vezes vira um drama para o aluno. Ele cansa, ele não quer ver mais aquilo na vida dele, e ele precisa terminar aquilo para concluir o curso. Meu Deus do céu, e ficou chato, e eu cansei. E isso acontece de verdade. E acontece não só para o aluno, para o professor também. Entendeu? Às vezes ele fica bem cansando, né? Com as organizações é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque você tem que determinar os objetivos com calma, tá? Segundo ponto, aproveite a iniciativa e mantenha. Há muitas situações históricas que descrevem indivíduos e organizações que têm uma ótima ideia, mas que atrasam no desenvolvimento, na introdução do mercado, né? Talvez eles nunca façam e alguém vai lá e faz e consegue sucesso na sua frente, né? Então você deve tomar a iniciativa e cumpri-la até atingir o objetivo. E o Drucker, embora ele seja um grande teórico, ele fala o seguinte, ele não enfatizou o planejamento e a teoria, mas a ação. Isso aqui é importante, pessoal. A gente precisa ter ação. Por melhor que seja o seu plano, se você não começar a realizar ele, não adianta nada. Por melhor que seja o seu conhecimento como teórico, se você não usar o seu conhecimento, ele não vai te servir para nada. Ok? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Economize para massificar seus recursos. Deixa eu ver isso aqui. Né? Em todos os lugares os seus recursos são limitados, então o que ele quer dizer é o seguinte, você não pode focar em todas as áreas, né, em todos os aspectos, você vai ter que ficar atento em qual ponto que você vai ter que focar mais a sua energia e seus recursos, sejam eles financeiros ou não, tá? Então assim,
Você tem que ficar atento a isso. Se você não estivesse um negócio, você entraria hoje? Né? Se a resposta for não, o que você vai fazer a respeito? Ele deixa ali um parágrafo pequenininho explicando. Mas a gente tem que ficar atento a isso. Isso é até um princípio econômico de escassez, o trade-off. Né? A gente precisa tomar algumas escolhas e a gente deve saber em qual aspecto a gente deve dar mais atenção e mais energia, tá bom? Ponto 4. Use posicionamento estratégico. Para alcançar qualquer objetivo, você precisa fazer mudanças, né? Manobras devido a fatores ambientais inesperados que possam ocorrer. É por isso que se o que você está fazendo não está funcionando, você precisa modificar a sua estratégia, tá bom? Ficar insistindo em uma estratégia errada não funciona. Se você traçou seu objetivo, você traçou seus passos, a sua estratégia, qual é o caminho que eu vou seguir para atingir os objetivos? Se você não conseguiu, opa, tem alguma coisa errada. Preciso prestar atenção nisso. Porque talvez eu precise modificar minha estratégia que ela não está boa. Eu estou errando na minha estratégia. Ou será que é meu objetivo que não está adequado? Você tem que pensar sobre isso, tá? E isso lembra as funções do administrador que a gente viu na semana passada e que vocês estudaram. Quais são as funções? Planejamento, organização, direção e controle. Lembra? Você faz o ciclo. Se você chegou na hora de controle, os resultados não são aqueles que você queria, então você volta para o ciclo e começa novamente. Planejamento. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui deixa muito claro as funções aqui do gestor, né? / administrador. Ponto 5. Faça o inesperado. Tá? A gente tem concorrência, né? E a gente precisa fazer algo que nos diferencie da concorrência. A gente precisa criar uma vantagem competitiva. O que eu vou fazer para o meu negócio ficar diferente do concorrente? Às vezes é difícil porque você fica pensando no produto ou no serviço, mas talvez você tenha um horário de atendimento aos finais de semana. Isso é inovação. Isso é algo diferente. Talvez você ofereça formas de pagamentos diferentes, como Pix, ou você parcele, em vez de ser até 10 vezes, até 12, um pouquinho a mais. Você aceita cartão, sei lá, você inventa alguma coisa. Talvez a sua equipe tenha treinamento e tenha um atendimento melhor do que o cliente. Isso é fazer o inesperado. Talvez você faça uma coisa que a gente pouco vê, que é o pós-venda. Você compra o produto e a pessoa vira as costas e nunca mais pergunta como é que tá. Vendeu um produto para o cliente, é claro que a gente está falando de diferentes tipos de produto, né? Não estou falando você vai lá e compra um pó de café no mercado. Não, estou falando assim. Eu fui lá e comprei uma moto. O vendedor liga lá e aí, uma semana depois, está gostando da moto, ela é aquilo que você esperava, quais são os problemas, quais são os pontos positivos, você tem alguma sugestão, né? Isso é fazer algo inesperado. É claro que para a gente fazer algo inesperado, a gente tem que ter um pouquinho de criatividade, tá bom? Mas hoje a internet ajuda a gente bastante nisso. 6.6. Mantenha as coisas simples. O que ele está falando é o seguinte, a gente não pode complicar as coisas, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acha que grandes estratégias são muito complexas. Não, não complique. A gente não pode complicar as coisas, né? Às vezes a gente tem reunião entre os professores de administração, a gente brinca, a gente dá risada, que a gente fala assim, né? Se a gente pode complicar, por que a gente vai facilitar, né? É uma brincadeira, ou seja, é quando a gente quer criticar alguma coisa, né? Bom, era muito mais fácil se fosse simples assim. Mas se a gente pode complicar as coisas, né? Vamos complicar então, né? A brincadeira é essa. Então isso aqui é importante porque é o seguinte, a gente tem que ficar atento em deixar as coisas o mais simples possível para que as coisas caminhem melhor. Não precisa ter muitos passos, não precisa ser muito complexo. Então, quando as decisões são tomadas no topo da organização, não pense que são
coisas muito difíceis e complexas. Não, eles estão justamente pensando em coisas mais simples que vão atender os interesses da organização, que vão atingir seus objetivos. E depois isso é levado empresa abaixo. Presidente com o conselho manda para os diretores, que manda para os gerentes, que vão organizar as equipes e vão fazer as coisas acontecerem. Ok? É assim que funciona. A gente não pode complicar as coisas, tá? Procure sempre o caminho da praticidade, da facilidade, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente lida com burocracia do Estado, com burocracias dentro das organizações. Às vezes, acredite, o problema de uma empresa pode estar nessa dificuldade de processos ou talvez de comunicação. Então, na escola a gente tem o e-mail como uma forma de comunicação formal. A melhor comunicação que funciona é do WhatsApp, porque ela é rápida e a gente vai direto ao assunto. Número 7. Preparar múltiplas alternativas simultâneas. Como algumas ações inspiradas pelo seu pensamento vão falhar, você deve sempre ter uma ação alternativa que possa ser prontamente implementada. Isso aqui é importante, ele fala nada mais do que o seguinte: tem um plano B, C, né? Sei lá. O que você não pode é achar que o seu plano não tenha chance de falhar. Fique atento a isso, viu? Fique atento a isso, por quê? Porque você pode readaptar o seu planejamento e também você tem que ter alguma coisa preparada se alguma coisa acontecer. Técnico de time de futebol. Então você montou seu time. Legal. Para isso que tem os jogadores reservas. De repente, o goleiro acaba se contundindo lá, saiu mal e se machucou. Vai lá o goleiro reserva. O goleiro reserva tem que estar treinado, tem que estar pronto, tem que estar com o treinamento em dia, né? Para ele poder substituir bem. Então, quais são os planos B se alguma coisa mudar? Ah, nosso time está perdendo e nós temos aí segundo tempo para mudar. Então, aquela organização do time que era mais defensiva, com algumas chances de ataque, vai ter que mudar para o segundo tempo. Por quê? Porque a situação mudou e a gente precisa de alguma alternativa que a gente precise ser mais ofensivo, melhorar muito as nossas chances de gol, porém a gente vai estar um pouco mais descoberto atrás. Isso é perigoso. O que a gente vai fazer? Quais são as peças que a gente vai mexer no time? Dei um exemplo do esporte, mas isso serve para as organizações também, né? Então, assim, o dólar aumentou, o dólar diminuiu, o juros subiu, os juros abaixou, a economia teve tal situação, né? Eu vou abrir uma filial, eu vou comprar parte do concorrente, a gente vai vender uma parte da empresa, a gente vai produzir outros produtos novos. Então, a gente fabrica só sapatos, vamos passar a fabricar também sandálias e chinelos e não sei o que. A gente vai fazer o quê? Porque a gente sempre tem que estar modificando de acordo com os resultados que a gente tem. A gente tem que buscar corrigir os problemas que podem ir aparecendo. Estamos acabando, pessoal. Ponto 8. Tome a rota indireta para o seu objetivo. O que ele vai querer dizer nesse texto pequeno dele? Ele vai dizer o seguinte: quase sempre a gente vai tomar uma decisão que envolve mudança. O que isso significa? Bom, eu preciso mudar alguma coisa e mudança significa resistência. Se toda mudança que você vai fazer dentro de qualquer organização vai ter resistência por parte das pessoas. Algumas mais, outras menos. A gente resolveu mudar o controle de como era feito os processos lá na prefeitura. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma planilha do Google aqui online e isso vai ajudar a gente a organizar melhor o nosso trabalho. Tudo bem, mas você já imaginou uma pessoa que faz 25 anos que está na prefeitura e sempre fez no papel e no lápis? Essa pessoa ela vai ficar insegura, ela pode não gostar da ideia, porque ela já acostumou, ela pode virar uma resistência, ela pode ficar com medo, e não só ela, várias pessoas. Então, o que ele fala nesse ponto 8? Você tem que se preparar para fazer a mudança.
Você precisa dar treinamento, você precisa ouvir as sugestões, você precisa acolher as dúvidas, né, as reclamações. Você precisa preparar as pessoas para as mudanças, mostrando para elas que a mudança é positivo para a organização, para o trabalho de todo mundo, para inclusive para ela, ok? Isso é importante, tá? E ele fala para tomar a rota indireta, por quê? Porque você não pode bater de frente com as pessoas dentro da organização, porque se você bater de frente é conflito, é briga, eles vão bater o pé e é muito mais difícil você fazer mudança. Então você tem que achar caminhos que evitem esse confronto direto. É isso que ele quer dizer no ponto 8, tá bom? Ponto número 9. Praticar o tempo todo. Praticar o tempo e o sequenciamento. Vamos ver aqui. A Bíblia diz que há um propósito para tudo debaixo do céu. Implementar a estratégia certa na hora errada pode ser tão ineficaz quanto a estratégia errada. Você já ouviu falar o ditado, ele estava à frente do seu tempo? No entanto, alguém com a mesma ideia no momento certo pode ser extraordinariamente bem-sucedido. Ele está falando o seguinte, que aqui é um ponto difícil, viu? Em termos estratégicos, não é simples. Por quê? Porque você tem que fazer a leitura do momento correto de você tomar determinadas ações. É o que eles falam assim, você tem que ter o timing, né? O timing, esse termo em inglês que fala assim, você tem que acertar o tempo certo de tomar a sua decisão. Por quê? Porque algumas decisões, elas têm um momento mais propício para você tomar. Por exemplo, se você tem uma boa ideia, nossa, eu tenho uma ideia de negócio legal aqui em São João da Boa Vista, porém, eu fui lá e abri um determinado tipo de negócio na cidade. A cidade tem aproximadamente, segundo o censo de 2022, a cidade de São João tem 92.547 habitantes. É uma cidade média, não é pequena, ainda mais para eu que vim do interior. Então é uma cidade de tamanho bom, né? Para quem mora em cidade grande acha que é pequeno, mas é uma cidade de tamanho médio, tem coisas legais, que tem algumas características de cidade maiores, mas ainda é aquele a cara de interior gostoso, né? Mais tranquilo, então eu tô numa cidade média. Aí de repente tem uma ideia muito legal, mas essa ideia é legal para onde? Para Belo Horizonte. Para Campinas, que é uma cidade imensa também, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Contagem, para Brasília, ou seja, às vezes algum tipo de negócio ele funciona melhor em cidades de centros urbanos maiores, que tem aquele público, né, que tem demanda para aquele tipo de serviço ou produto que você quer vender. Então eu fui lá, de repente eu fiz um passeio lá em Florianópolis, achei a ideia fantástica, nossa, eu acho que vai dar certo em São João, eu vou lá e crio o negócio e não dá certo. Eu sou obrigado a fechar 10 meses depois porque eu não vendi. Por quê? Não é que a ideia em si era ruim, mas não era o tempo adequado para ter essa ideia na cidade, porque a cidade não tem público para isso, não tem demanda para isso. Não é que o produto é bom, mas assim, eu até consegui vender algumas coisas, mas para mim pagar aluguel, funcionário e tudo mais, não é viável financeiramente. Então, eu estou falando do aspecto de empreendedorismo aqui, né? Bom, não foi possível. Então, o que aconteceu? Eu dei um passo, né? Joguei o carro na frente dos bois. Ou seja, embora essa ideia seja interessante, talvez daqui a uns 8 anos seria o momento certo de eu adequar ela. Ok? Mas também, assim como eu adiantei a ideia, eu posso também atrasar. Agora eu vou criar um negócio aqui, porque eu estou vendo que já tem umas lojas aqui, ou algum tipo de serviço aqui, então eu também vou abrir. Só que aí a hora que eu vou abrir, já não tem mais tanto cliente. Por quê? Porque tem muita oferta. Já tem muita concorrência. Já tem 4 lojas, que é o suficiente para a cidade. A 5ª loja não tem tanta gente assim para comprar esse tipo de produto ou serviço. Então, a ideia até que é boa, mas eu cheguei atrasado. Então, esse ponto 9 aqui daria discussão para uma aula inteira, entendeu? Aliás, vários pontos desses, tá bom, pessoal?
Então, assim, e como que eu descubro qual que é o momento certo? Através da análise do ambiente. Eu tenho que ser uma pessoa bem informada, ficar atento às questões internas da empresa e externas. Eu tenho que analisar politicamente, legislação, tributação, economia, cultura, né? Questões sociais. É muita coisa, são muitos os aspectos que eu preciso fazer uma análise, tá? Para conseguir melhorar o meu planejamento, tá bom? O último ponto, para a gente encerrar, explore seu sucesso, tá? Ele fala, não pare nem desacelere quando estiver próximo de atingir seu objetivo, né? A gente sempre tem que procurar ficar à frente da concorrência, diferenciar da concorrência. E ele faz um resumo aqui. Decida objetivos, encontre as certezas. O que significa encontrar certezas? Você diminuir os riscos. Você, através do planejamento, você diminui os riscos de dar errado, tá bom? Reúna certezas, ou seja, quais são as coisas que eu de fato sei sobre determinada situação ou negócio, tá bom? Decida as etapas de ação para implementar a sua estratégia, usando esses 10 princípios que a gente estudou, e tome uma atitude, tá bom? É isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula.